Vamos imaginar aqui que eu vou fazer uma devolutiva DISC, tá? Imagina aqui que você vai fazer uma devolutiva DISC. Eu vou trazer aqui o meu olhar mais de consultor, né? Que utiliza aí o coach, utiliza aí o mentor, né? Então, nesse caso aqui, eu estou utilizando este relatório, que é a minha plataforma, tá? É a do Tive. Fiquem à vontade aí para conhecer dutive.com.br. Aliás, eu vou até deixar aqui para vocês, ó, dutive.com.br. Olha aí, ó. Tá aqui, tá? dutive.com.br. Então você tem um relatório, certo? E aí você vai partir para a devolutiva. Quando você vai partir para a devolutiva, você faz ali toda aquela explicação, né, do sumário. Gente, eu estou partindo aqui de que você tem conhecimento sobre isso, tá? Se você não tem conhecimento, por favor, entre em contato comigo ou dê uma olhada aí nos outros vídeos que eu tenho no meu Instagram, enfim, nas minhas redes sociais, tá? Tem, inclusive, o curso DISC para iniciantes, que é um curso com 4 módulos, 30 horas de aula. É muito legal. Inclusive, lá, já no primeiro módulo, eu vou falar sobre janela de Johari. Eu começo falando sobre túnel de realidade, que é uma metodologia muito legal, onde a gente vai avaliar outros pontos, e depois eu entro na janela de Johari para depois falar propriamente sobre o DISC. Tá? Então, o curso DISC para iniciantes, R$ 79,90. Então, vamos colocar aqui que você entrou na sua devolutiva DISC. Olha lá. Você tem tudo isso daqui para explicar para a pessoa. Você pode partir aqui explicando para ela, né, o que é o DISC. Vamos entender o seguinte: eu sempre vou partir da premissa de que essa pessoa não tem muito conhecimento sobre o DISC, tá? Então eu tenho que abordar de uma forma mais primária. Eu tenho que explicar para ela conceito, teoria, base, minimamente, né? E tudo isso eu explico lá no curso. Agora, a pessoa, por um acaso, já sabe mais sobre o DISC, ela já tem mais conhecimento e está tudo bem. Talvez seja até legal você se aprofundar aqui em assuntos um pouco mais técnicos ou até mesmo você trazer vivências, né? Então, olha, sei lá, às vezes a pessoa é de RH, é muito comum ter gente de recrutamento e seleção utilizando o DISC. Então, traga vivências, vamos falando um pouco mais. É interessante, tá? Ok. E aí você chega lá e vai finalmente chegar ali para ela, explicar para ela o que é o gráfico dela, né? E aí é que é onde o bicho começa a pegar um pouco, né? Porque você tem que fazer ali, então, a explicação do tal do gráfico, né? Olha, eu tenho aqui, eu estou enxergando, neste caso aqui, que este respondente é um alto I, né? Olha, é um alto I. Você tem um D que também né, não é alto, mas é um D que está acima da média, portanto, tá ali acima da linha 4, que ela está em destaque justamente por isso, por mostrar a média para saber, olha, as suas características sendo um alto, no caso dele aqui é um alto I, mas veja que tem o D e o C alto também. Então tem essas características previamente ditas, né? Mas eu tenho as características para quando está abaixo da média também. Então, no caso aqui, eu tenho que entender quais são as características da estabilidade dessa pessoa. Então, tá bom, tudo isso que eu estou falando, eu estou me referindo aqui ao lado direito, né? Ao lado do segmento que vai de 1 até 7. E aí eu tenho a conjunção aqui embaixo, né? A dominância, a influência, a estabilidade e a cautela, sendo que dominância 5, influência 7, estabilidade 1 e cautela 6. Ah, tá bom. Olha, e aqui no caso da Dutive, que eu utilizo o Personal Profile System, que é o padrão que eu utilizo PPS para o DISC, eu tenho o padrão de avaliador. Lembrando que eu tenho 15 padrões e cada pessoa sai com um padrão. Depende do desenho que sai aqui no gráfico, vem aqui este padrão. No caso dessa pessoa, veio o padrão avaliador. Tá bom.
E eu olhando aqui do lado esquerdo, eu tenho a intensidade. Além do segmento aqui, eu tenho a intensidade. O que que isso quer dizer? Olha, eu tenho características comportamentais aqui na dominância, na influência, na estabilidade, na cautela, e essas características vão de 1 até 28, e elas vão partir deste númerozinho que parou aqui, né? Pela barra, não pela linha, tá? A linha aqui, ela está diretamente ligada ao segmento. A barra está ligado com a intensidade. Então, veja só, o I dela aqui está com 7, certo? Então, eu coloquei aqui na linha 7. Porém, a intensidade dela vem em 26. Ah, o que que isso quer dizer? Quer dizer que os comportamentos dela partem a partir, ou partem do. A partir não, né? Partem do 26. Tá? É a mesma coisa aqui, olha, na dominância vai partir do 19, aqui vai partir do 2 e aqui vai partir do 6. Guilherme, você está falando, eu não estou entendendo nada. Tá tudo bem. Nós vamos falar aqui, ó. Essa é a tabela que liga com isso tudo que eu acabei de dizer. Certo? Olha aqui, ó. Olha lá. Lembra lá que eu falei que era a partir do 19? Então aqui a nossa contagem é sempre assim, olha. Deu o número lá, eu tenho 3 para cima e 3 para baixo. Essa é uma contagem muito simples e que mata aqui. Então, lá deu 19, eu tenho mais 3 para cima, portanto vai parar em 22. Eu tenho mais 3 para baixo, portanto vai parar em 16. E aqui eu tenho as características comportamentais dessa pessoa. Tá? Então eu vou ver aqui, olha, na sua dominância, disposto a correr riscos, aventureiro, decisivo, curioso, que é o principal dele, autoconfiante, competitivo e rápido. Essas são as características dentro da dominância. E aí eu tenho, dentro da influência, dentro da estabilidade, lembra lá que a estabilidade começou em 2, ou que estava ali no 2, então, eu tenho 3 para cima, não tem como eu ir mais para baixo além do 1, paro no 1. Então eu tenho ativo, sempre frustrado, espontâneo, busca defeitos e voltado para a mudança. E assim na cautela também. Isso é muito interessante porque aqui vem um ponto que é importante, porque quando a gente, ou a grande maioria das pessoas falam o seguinte: vamos imaginar que esse gráfico aqui seja meu, esse relatório é do Guilherme. Aí as pessoas vão olhar e vão falar assim: ah, olha, o Guilherme é alto I, o Guilherme é influente. E resumiu aí. Parece que eu só tenho a minha influência. E as pessoas esquecem que nós temos as 4 dimensões. Eu chamo, né, corretamente, na verdade, a técnica, né, é chamar de dimensão o que, de uma maneira mais simplória, a gente chama de letrinha. Eu, pelo menos, chamo de letrinha para ficar mais fácil. Eu tenho todas, eu tenho as 4. Eu sou o DISC, todos nós somos DISC, nós não podemos esquecer disso. Então não dá para simplesmente falar assim, olha, eu sou influente. E o resto? E as suas características? E quando o ambiente pede para que você seja uma outra letrinha? E quando o ambiente, por exemplo, pede para que você seja estável? Ah, Guilherme, mas a minha estabilidade está baixa. Tá, isso não quer dizer que você não utiliza a sua estabilidade. Aliás, aqui a gente está vendo intensidade de segmento, mas é importante também que a gente saiba uma coisa. Para além da intensidade e do segmento, eu vou abrir uma outra aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho a frequência. Depois eu coloco aí o acento certinho. Mas eu tenho frequência. Com que frequência eu utilizo as minhas características DISC? Com que frequência eu utilizo cada uma das dimensões? Isso eu tenho que ficar muito atento, porque quem dita esse ritmo, ou quem dita essa troca, é o ambiente. Eu tenho que ficar atento ao ambiente. O ambiente ele é composto por pessoas, né? Então eu tenho o meu ambiente aqui em casa, que eu tenho um tipo de ambiente. No escritório,
eu tenho outro tipo de ambiente. Quando eu estou na casa dos meus sogros, é um outro tipo de ambiente. Ou seja, isso vai mudando. Isso vai mudando muito. E conforme vai mudando, a sua atitude, né, os seus comportamentos observáveis também vão mudando. Então, imagina que, muito provavelmente, você não se comporta da mesma forma em uma reunião de apresentação, fechamento de negócio, para pessoas que você não tem muito contato íntimo, com uma situação em que você está com os seus filhos ou que você está com os seus pais, por exemplo. Você vai se comportar de forma muito diferente, né? Então, esse é um ponto de atenção. Então, tá bom. Olha, quando você está fazendo, portanto, e ó, tudo isso que eu estou falando, eu estou falando de devolutiva, imaginando devolutiva. Aqui, o que acontece? Você está explodindo a cabeça da pessoa que tá recebendo. É o teu cliente, teu paciente, teu coach, teu liderado, sei lá quem que é. Mas você está explodindo a cabeça dela de informação, né? Então, assim, a consciência dela tá ganhando cada vez mais novidade, cada vez mais informação. E aí você vai aumentar isso conforme o tempo, porque olha só, neste caso aqui o relatório tem 39 páginas. É muita, muita informação. Então, já na página 3 aqui, você vai falar o seguinte: olha, aqui eu estou explicando para você qual é a sua dimensão preponderante, que no caso dela aqui é influente. Aí ela vai olhar aqui e vai falar: nossa, tá bom, eu tenho várias informações aqui dentro, explicando somente o que, que é a influência. E aqui vai começar um jogo muito legal. Por quê? Eu vou falar para ela o seguinte: olha, eu quero que você anote aqui o que você entende que é de ponto positivo, de ponto negativo e de ponto cego, tá? Ou seja, ponto positivo e ponto negativo, a pessoa tem conhecimento, ela reconhece que tem esses pontos, porque ela sabe, né? Então, assim, olha, esse meu comportamento aqui eu tenho está me ajudando, né? Então, assim, olha, eu sou extremamente decidido. Então, isso tem me ajudado porque eu tenho conquistado muitas coisas aqui dentro da empresa, tal, tá me ajudando muito. Tá bom. Mas ela pode dizer também que o ponto negativo dela é o decidido. Eu sou muito decidido, então eu não ouço as outras pessoas. Eu vou lá, quando eu coloco aquilo na cabeça, é aquilo que eu quero, é aquilo que eu vou fazer e vou para cima. É um ponto negativo, né? A gente pode entender também esse ponto, e o que eu coloco dentro das devolutivas, é que não chega a ser ponto negativo. Tá? Esse é um ponto importante. Na devolutiva, eu coloco para as pessoas que eu diria que são pontos vulneráveis. Eu não falo que é ponto negativo. Vulneráveis. Tem uma diferença, porque o ponto vulnerável é quando eu tenho ponto positivo e elevo ao extremo. Por exemplo, esse decidido aqui que eu acabei de dizer. Né? O ponto de ser decidido é muito legal porque eu conquisto muitas coisas. Mas se eu deixo de ouvir as outras pessoas em prol daquilo que eu acredito, e às vezes de uma maneira muito cega, ela passa a ser vulnerável. Tá? Mas por uma questão de didática, de semântica, e até por ser um contato muito delicado, porque você está expondo alguns comportamentos da pessoa, o negativo não cai bem. Tá? O negativo não cai bem, apesar de ser. A gente sabe que é. Mas neste momento, prefira usar o vulnerável. Depois, com mais tempo, você pode usar como negativo. E pode ser, inclusive, que a pessoa já na devolutiva entenda que esse ponto dela não é vulnerável. Ela vai entender que é negativo. Ela vai falar, pô, mas isso daí tá me ferrando de alguma forma. Então, se tá ferrando você de alguma forma, ela vai falar, puta, é negativo. Não é vulnerável, certo? E tem os pontos cegos. Os pontos cegos, a pessoa não tem consciência, porque é cego. O que, que eu quero dizer com ponto cego? Olha, eu tenho um comportamento aqui que apareceu e que eu não tinha a menor noção. Tá? Eu vou pular um pouco, eu vou sair dessa página.
Esse exercício que eu acabei de mostrar, ele vale a partir daqui. Aliás, ele vale a partir daqui, tá? Já na explicação a pessoa já vai começar a entender. Mas aqui eu tenho coisa escrita, então fica muito mais fácil. Então, a partir dessa página, aquele exercício já vale. Mas aqui vai ficar muito mais forte. Por quê? Eu tenho aqui a explicação de cada um desses comportamentos que saiu na tabela. Então, ó, disposto a correr riscos. Legal. O primeiro que aparece aqui para mim é disposto a correr riscos. E aí você vai entender que ele começa explicando o que é ponto positivo, ou ponto positivo, né, a característica positivo dessa característica, né, disposto a correr riscos, né? Então, olha só. Ao ser aquela pessoa que toma decisões audaciosas e as executa, pode ser definitivamente um ponto forte, especialmente quando os outros não têm condições de fazê-lo. Ponto positivo. Aí vem o ponto vulnerável. No entanto, quando levado ao extremo ou utilizado de maneira inapropriada, o ato de correr um risco pode ser interpretado como algo egoísta ou imprudente. Pum! Aqui eu já começo a dar mais informação para a pessoa. Porque ela pode olhar e falar assim: olha, é verdade, eu sou disposto a correr riscos, mas eu não vejo problema nisso. Aí, a hora que você dá essa devolutiva aqui para ela fala: não, mas é verdade, isso daqui realmente, putz, pode ser que eu fique cego, né? Olha cá, o ato de correr um risco pode ser interpretado como algo egoísta ou imprudente. E aí ela vai começar a contextualizar, ela vai trazer casos, é normal. Ah, nossa, lembrei de que, putz, isso estava acontecendo mesmo, eu já agi dessa maneira e eu tive tais e tais consequências. Tá bom. Então, é muito mais fácil você trabalhar ponto positivo e ponto vulnerável. Porém, o que pode acontecer aqui é da pessoa olhar e falar assim, cara, eu não sei se eu sou assim. Eu não sei se eu tenho este comportamento. Então pera lá. Você não sabe se tem? E se você tem? Se você estiver utilizando essa característica, isso está te ajudando ou está te atrapalhando? Né? Isso está trazendo benefício ou malefício para você? Como que as pessoas estão te enxergando através deste comportamento? Se é que você o tem. Aí dá crack. Aí realmente dá crack. Então é ponto cego. E o ponto cego, eu diria que assim, 99% das vezes numa devolutiva DISC ele acontece. Ele acontece. Então é importante que você esteja preparado para isso. É importante que você esteja preparado para suportar quando acontecer. Dentro de uma devolutiva, dentro de um treinamento. Porque a pessoa pode chegar aqui, bater o pé e falar assim: eu não tenho isso, eu não sou assim. Isso aqui eu não concordo, não é assim desse jeito, não. Tá bom, mas será que não é mesmo? E como que você sabe disso? Na verdade, só ela ali, né? Vai saber porque isso é dela, isso está com ela o tempo todo. Então, o que nós vamos fazer? Olha, eu tenho aqui as ações, né? O que que eu peço para essa pessoa? Para ela se perceber ao longo dos dias depois dessa devolutiva e ir anotando. Por quê? O que que eu estou pedindo para ela aqui? Eu estou pedindo para que ela se observe dentro de um ponto, ou de vários pontos que vão aparecer ali. Porque nós não temos costume de fazer isso. Nós não temos costume de nos observar. Porque está tudo muito no automático. Tá tudo muito assim. E aí é onde entra, olha, eu sou assim, paciência, esse é o meu jeito, fulano ali tem o jeito dele, é o jeito dele pronto. Mas a gente não pensa nas consequências que isso traz. Então, assim, da potência ou, né, da potência ao ato. Eu tenho potências através do meu comportamento, eu tenho potências através dos meus pensamentos, e isso vai gerar atos. E esses atos, eles precisam ser minimamente observados também. Eu preciso ter consciência deles, né? Então, o que eu falo muito aqui dentro da consultoria, o que eu falo para os meus clientes, né? É assim, olha, consciência, autonomia
e responsabilidade. Essa é a tríade que eu trabalho aqui dentro. Então, quando eu faço um papel desse aqui, que eu estou mostrando para vocês, o que, que eu estou trazendo para os meus clientes? Consciência. Você está ganhando cada vez mais consciência, mais e mais consciência. Quando você tem mais consciência, você vai ter mais autonomia. O que, que é ter essa autonomia? É autonomear-se, né? Então, você, na verdade, está ficando mais maduro. Você está trabalhando a sua maturidade, né? Você está mais responsável, que é a última parte, né? Que é a parte da responsabilidade. Então, assim, eu paro de culpar as pessoas, eu paro de culpar o ambiente para trazer a responsabilidade para mim. Só traz a responsabilidade quem é maduro, quem tem maturidade e quem é autônomo. Né? Autônomo aqui eu não estou querendo dizer, tá, gente? Não tem nada a ver com o trabalho. É autonomia, autonomear-se, é ser responsável por si. Não tem o outro. Porque quando eu sou cego, né, ou quando eu não tenho consciência, o que eu estou fazendo é sempre culpando, 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 ou quando eu trago para mim, eu sempre vou trazer como vítima e eu vou ser sempre reativo. Então, você só nesse ponto que eu coloquei aqui, vamos tirar o eu da jogada, você da jogada e vamos, por exemplo, jogar para sua equipe. Olha para sua equipe, lá você sabe quem está se fazendo de vítima, quem está sendo reativo, quem não assume a responsabilidade, quem sempre coloca a culpa no outro e quem sempre atrapalha o processo, quem sempre atrapalha o andamento. E isso vai reverberar diretamente no seu negócio, né? Seja financeiro, seja em harmonia. Ou seja, o impacto é sempre negativo. Então vamos voltar aqui, ó. Olha, eu tenho isso daqui para todas as dimensões. Tá? Eu tenho isso daqui para dominância, eu tenho para influência, tenho para estabilidade e tenho para cautela. É muita coisa. Aqui eu já estou trazendo muita informação. Lembrando que neste momento você está falando somente de DISC, você só está dando devolutiva DISC. Né? Então, olha só, aqui eu estou falando dos comportamentos. E aí, lembra que eu falei lá que tem o padrão, que aqui pelo PPS eu tenho padrão. O padrão dessa pessoa é o padrão de avaliador, né? É isso, avaliador? Avaliador, tá vendo? E aí eu vou ter mais informação aqui para ela. Olha só, eu vou chegar e vou falar assim: além disso tudo, dentro das 4 dimensões, eu quero falar agora para você sobre o seu padrão. Só que dentro do padrão, eu vou trazer suas motivações, os seus hábitos de trabalho, as suas percepções, e aqui eu trago uma síntese. Tá? Na devolutiva, eu, de forma mais corriqueira, eu acabo lendo para a pessoa somente a síntese, porque já tem informação demais aqui. E olha só, a devolutiva eu não peço para a pessoa ler tudo, assim como eu também não leio tudo, mas a grande parte ali eu leio. Por exemplo, essa parte agora que a gente passou das características, eu leio para a pessoa. Eu não quero que a pessoa leia. Eu quero que ela ouça, porque quando ela ouve, ela está trabalhando mais o imaginário dela aqui, ela está trazendo mais cenários, ela está pensando mais, né? É melhor, tá? Isso até neurologicamente falando, é melhor. Tem técnicas aí inclusive de PNL, que defendem isso. Então eu leio. Aqui eu vou pedir, até porque é muita coisa e aí começa a ficar cansativo, principalmente no caso aqui que a pessoa é uma influente. Se eu for ler tudo isso daqui, eu mato a minha devolutiva, vai ficar cansativo e não vai trazer benefício para ninguém. Mas olha só, depois de todas aquelas características, eu vou pedir para que ela leia e ela vai fazer exatamente aquele exercício do começo. Ela vai anotar tudo isso daqui, ó. Ela vai anotar os pontos positivos, ou seja,
que é ponto positivo? São pontos que eu concordo, né? Os pontos negativos e os pontos vulneráveis, eu discordo. E os pontos cegos? Não sei. Não sabe, porque não tem consciência, não sabe se concorda ou se discorda, né? Olha só. Qual é a ação que eu peço para ela aqui, então? No caso aqui é o Felipe, né? Felipe, você vai ler isso daqui e vai marcar ali com um certinho. Você vai marcar ali, né, com de escola mesmo, né? Um certinho aquilo que você concorda. Vai marcar com um X aquilo que você discorda e vai marcar com um ponto de interrogação aquilo que para você é ponto cego. Porque eu já expliquei tudo isso para ele lá em cima na influência, explicando o que que é influência. Eu já vou ter explicado isso, né? Felipe, você vai fazer a mesma coisa aqui. Então, a devolutiva não termina neste momento. Ela não pode terminar aqui, ela tem que ter continuidade, porque o Felipe vai sair já com um plano de ação aqui. Então, vamos lá, olha só. Felipe, você possui uma forte vontade de obter sucesso e sentir-se realizado. Pode ser que ele concorde com isso. Legal. Buscar reconhecimento e ter suas vitórias valorizadas é algo que frequentemente almeja. Não concordo. Eu não concordo. Tá bom. Alcançar seus objetivos é importante, mas talvez não seja suficiente. Tá, me explica melhor, né? Eu não sei. Ah, você também pode desejar experimentar o encanto do sucesso e do triunfo. Putz, nunca tinha pensado nisso. Então tá bom, coloca aí como ponto cego. Qual é a forma de devolutiva que essa pessoa vai ter com você? Eu peço para que essa pessoa, depois de ler o relatório todo, ou ela compartilhe comigo, anotando todas as anotações dela. Ela pode mandar para mim por escrito ou ela pode mandar por áudio. Pode tirar foto, pode fazer do jeito que ela quiser. Ou eu espero a semana seguinte, numa próxima sessão, e eu retomo. Então, finalizei aqui a devolutiva, no dia seguinte eu vou lá e falo, ó, na sessão seguinte, Felipe, traz aqui o teu disque, tá ali impresso, bonitinho e tal. Vamos lá, vamos olhar ali a sua lição de casa e vamos conversar sobre isso, tá? Porque, olha, além das motivações, eu tenho seus hábitos de trabalho, que é bastante texto, e tudo isso aqui, né, esses títulos aqui, eles vão aparecer independente do padrão que tenha caído. Seja o avaliador, seja o perfeccionista, o orientado para resultado, vai cair da mesma forma aqui, essas explicações. Então, para que vocês tenham consciência, né? E depois eu posso até passar o nome de cada um dos 15, mas são 15. Então, olha só, eu tenho 15 aqui. Já dá para a gente conversar bastante só na síntese. Tem bastante coisa aqui que eu já consigo conversar. E aí, quando eu saio do perfil, do padrão da pessoa, eu vou expandir um pouco mais. Neste momento aqui, ó, quando eu vou para as suas prioridades, o seu local de trabalho, eu estou saindo do eu estou saindo do sujeito e estou expandindo para o ambiente. Porque o que eu estou dizendo para ele? O seu local de trabalho precisa ter isso aqui. Ou seja, o local de trabalho do Felipe precisa permitir, ou deve permitir, que ele trabalhe com entusiasmo, com ação e com colaboração. E eu coloco aqui ainda, olha, o entusiasmo, cultivando entusiasmo e espírito de equipe. Ação, iniciativa e energia criativa. Colaboração, promovendo a colaboração e a interação social. Ou seja, a gente está vendo aqui, até porque ele é um alto I, ele precisa ter espaço para se expressar e ele precisa de espaço para se relacionar. Se eu não tiver isso, se o ambiente não propor isso para o Felipe, muito provavelmente ele vai entrar nos pontos vulneráveis e nos pontos negativos dele. Ah, mas como que eu sei disso? Aqui, ó. Então lembra, o DISC, ele é única e exclusivamente sobre comportamentos observáveis. Ele não vai tratar de outra coisa, tá, gente? Ah, mas é que eu vi DISC que tem lá valores e tal. Balela. Agora, no nosso aqui tem motivadores e estressores, por quê?
Porque o ambiente te motiva, o ambiente te estressa. E aí eu vou trazer para uma parte mais neurológica, onde eu vou falar de ambiente, pensamento, sentimento barra emoção, e aí eu tenho comportamento. Então, quando eu tenho um comportamento, quando eu vejo a pessoa agindo de uma forma, quem deflagrou tudo isso foi o ambiente. Então, o líder, o pai de família, ou você mesmo, precisa ter consciência do ambiente que vai te ajudar a se comportar bem e do ambiente que vai te destruir às vezes. No caso do Felipe aqui, olha, trabalhar com pessoas dedicadas em um ambiente de alta energia e conhecer novas pessoas. Aí eu tenho aqui todos os motivadores que, partindo para a PNL, eles são gatilhos, mas eles também podem ser âncoras. O que diferencia um do outro? Gatilho é aquilo que vai deflagrar um comportamento, né? Eu tenho um gatilho, então, sei lá, trazendo aqui para vício, compulsão, né? Olha, eu sei que se eu for num ambiente que tem música ao vivo e muita pessoa está muito agitado, ali é um gatilho para que eu tome uma cervejinha. É um gatilho. Agora, eu posso ter âncora. A âncora é aquilo que eu quero montar, aquilo que eu quero fazer para me levar para um estado ou que me remeta para um estado positivo, tá? Eu tenho mais consciência dela. Por exemplo, eu posso criar uma. Isso é verdade, tá, gente? Eu, quando fui fazer cirurgia do meu tornozelo, eu tenho pavor porque eu tenho um dos meus lados vulneráveis é ser controlador. Então, assim, quando eu estava na mesa de cirurgia, eu estava zero controle. Mas eu já sabia disso. E qual foi uma âncora que eu fiz através de respiração? Eu fiz assim com o dedo, né? Assim. E aí eu fiz uma técnica de respiração para me trazer tranquilidade, para falar, naquele momento, a hora que eu fizer assim, isso vai me remeter para aquele momento de tranquilidade. Ah, Guilherme, isso é muito bobo, isso é muito idiota. Não é. Isso é uma ferramenta comprovada pela PNL. ah, assim, é comprovado porque neurologicamente funciona. Tá? Então, agora vamos voltar aqui para o disco. Olha, eu tenho meus motivadores aqui. No caso dessa pessoa, eu sei que conectar-se com novas pessoas vai ajudá-la. Ser o foco das atenções, né? Dar luz para aquela pessoa, dar palco para ela. Inspirar os outros a alcançarem o seu potencial máximo. Ah, Guilherme, mas ele não é líder. Tá, talvez ele não tenha o papel de liderança, mas ele pode exercer a função, porque é muito diferente o papel da função. Eu tenho pessoas que têm papel de liderança e que não exercem o papel de. Então é que a gente viu aí quando a seleção perdeu a Copa América, o líder máximo ali, pelo menos no campo, ficou de fora da rodinha que estava ali trocando ideia para bater os pênaltis. Naquele momento, ele tinha o papel de líder, mas ele não exerceu o papel de líder. E aí vamos voltar, né? O que que ele fez depois? Vamos voltar aqui porque a gente acabou de falar de dar desculpa e colocar a culpa no outro. Ou ser reativo. O que que ele falou? Olha, eu sempre fui assim, eu nunca participei de rodinha, nunca. Mas nitidamente você via que ele estava ali tentando entrar, porque tem uma foto que ele está com a cabeça assim, ó. Minimamente ele queria ouvir o que estava acontecendo. Ou seja, ele não exerceu a função, tá? Então eu estou dizendo tudo isso porque eu posso chegar para esse sujeito aqui e falar, olha, cara, você pode dar uma palestra para nossa equipe hoje? Ou sei lá, vamos marcar uma palestra para você falar sobre atitude positiva? Porque tá aqui, eu estou vendo que ele gosta de falar disso, né? Olha só, o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando ancoragem. Não esqueci, não. A gente está criando ancoragem aqui para ele, porque ele vai se sentir mais motivado, ele vai trazer os pontos positivos para ele. E quem vai ganhar com isso não é só ele, é a equipe. O resultado final vai ser ótimo para todo mundo. Agora, claro, até por ele ser um alto I, limite o tempo, dê tempo, limite o assunto, né? Porque senão ele vai embora e a hora que ele for embora você pode ter um resultado muito diferente do que você imaginava. Mas enfim, essa página aqui eu leio para o sujeito. Eu não peço para ele ler, não. E aqui, é claro, tá aberto para a gente trocando ideia, né? Ele vai trazendo ali os casos. O que que estressa o Felipe?
atividades repetitivas, ambientes excessivamente tranquilos e restrições à expressão, tá? E olha só que legal, eu falando do DISC, isso daqui talvez seja o que motive um cauteloso, o que motive um instável, né? Então, para ele aqui, olha, dar feedback negativo, ser incisivo com as pessoas, isolar-se por longos períodos e assim vai. Eu vou sair do ambiente e vou falar para ele agora mais uma expansão de consciência, porque aqui é ele se relacionando com as pessoas. Então, olha como está dividido esse relatório. É ele tomando autoconsciência só sobre ele tomando autoconsciência, ele e o ambiente, tomando consciência, ficando mais autoconsciente, ele, o ambiente e o outro. Porque aqui eu vou falar para ele o seguinte: olha, como você se relaciona com o DISC? Então eu vou trazer para ele aqui, olha, com o dominante, com o influente, com o estável e com o cauteloso. Né? Então, olha, o cauteloso prioriza isso, portanto, trabalha assim. Mas aqui vai ficar muito mais complexo ou muito mais informativo, porque além de ser simples desse jeito, que não é tão simples, tá? Eu tô com um olhar aqui de especialista. Mas é porque aqui é muito maior. Olha só, no relacionamento, na resolução de problemas e no acordo de situações tensas. Então, eu vou falar para ele o seguinte: olha, no relacionamento com o perfil D, você entende que funciona dessa forma e tem essas três estratégias aqui que você pode utilizar para se relacionar melhor com ele. Por quê? O que, que o DISC está trazendo para a gente? Autoconhecimento, conhecer o outro e propor um relacionamento mais benéfico e assertivo. Tá? Então, na verdade, acaba meio que sendo uma manipulação, e é uma manipulação, mas para o bem, porque você vai entender que você tem que se colocar como o outro gostaria de ser atendido, recebido. Ou seja, eu vou me colocar mais como dominante do que como influente, nesse caso aqui o Felipe, para se dar bem com o dominante. E aí eu tenho essas dicas aqui, ó. O dominante não gosta de conversa trivial, ele gosta que vá direto ao ponto. Então eu tenho como ser desse jeito. Eu não posso levar as fraquezas alheias para o lado pessoal, porque o influente faz isso. Né? Porque ele é mais emocional, tanto o influente quanto o estável são aí, dos quatro, são os mais emocionais. Mostrar como suas ideias levarão a resultados tangíveis. Por que o influente não faz isso? O influente, para ele, cara, isso vai dar certo. Por que que vai dar certo? Não sei, mas vai dar certo. Pensa positivo, vamos fazer. Tá bom, pensei positivo, vamos fazer, mas eu quero resultado tangível. Eu quero saber como a gente vai fazer isso. Né? E aqui não precisa entrar num detalhamento super profundo, porque você não está falando com o cauteloso, você está falando com o dominante. Se você entrar num detalhamento super profundo, você vai matar a relação do mesmo jeito, porque dominante não quer saber. É aquela velha história, né? Eu não quero saber se o pato é macho, se o pato é fêmea, eu quero saber do ovo, né? Já o cauteloso não, ele quer saber se o pato é macho, se o pato é fêmea, a cor do pato, mas, pô, pato macho bota ovo? Então, pera lá, né? É esse o grande barato do DISC, tá? Quando a gente vai se aprofundando. Por isso que eu costumo dizer que DISC não é só quatro letrinhas. Mas vamos continuar aqui, ó. Eu tenho na resolução de problemas a mesma coisa, tá? Então, sempre trazendo o cenário e dando três estratégias. E nas situações tensas, a mesma coisa. Isso eu vou fazer para todo mundo, com o influente, com o estável e com o cauteloso. Olha, quando chega aqui, eu já bombardeei demais a cabeça dessa pessoa. Ela já tem muita coisa ali, ela já está pensando muita coisa. De fato, ela está com muita informação, né? E isso é ótimo. Isso é ótimo. E aí a gente vai terminar da seguinte maneira: olha, eu vou trazer aqui para você três estratégias, né, para que você melhore o seu comportamento. Então, esse é o título, né? Aumentando a sua eficiência comportamental. Três exercícios, sempre. Isso independente do relatório. No caso dessa pessoa, olha, ouça as outras pessoas. E aí eu dou duas dicas aqui. Posicione-se com firmeza e enfrente os problemas de frente. Legal. Olha só, levei 46 minutos aqui da live para explicar
minimamente como que eu faço uma devolutiva. Lembrando que essa devolutiva, ela serve aqui, ó, onde utilizar, onde tem relacionamento humano, né? Onde tem relacionamento humano, você pode fazer um tipo desse de devolutivo. É claro que você não precisa fazer direto para a pessoa, se não couber, né? Mas você com o relatório em mãos, você já tem mais consciência sobre ela. Ah, que legal. Então eu já sei sobre tudo isso, mas vamos trazer aqui então agora para você, né? Você que está recebendo. Imagina que você recebeu tudo isso. Ou para você que vai entregar agora uma próxima devolutiva e, putz, como que eu lido nesses 3 pontos aqui com a pessoa, né? Vamos imaginar que ela começou a questionar ou que você se perdeu um pouco, né? Olha, já falei aqui para ela sobre as ações, para ela se perceber ao longo dos dias e para ela coletar informações dos outros. Como que funciona aqui esse coletar informações dos outros? Eu pedi mesmo dentro de um determinado ponto, eu pedi um feedback. Então eu vou trazer o ponto aí de novo de ser determinado, né? Essa pessoa, ela é determinada ou ela não tem consciência, tá? Então, assim, ela não tem consciência se ela é determinada. Tá bom, olha, vamos ver ao longo do dia, anota as suas ações, vamos depois entender se isso se caracteriza como determinação ou não, mas também você pode coletar informações com as pessoas que sejam mais próximas de você e não tenham receio de dar o feedback. Por que que não tenha receio de dar feedback? Porque, olha, pode ser que alguém diga para ela assim, fala, bicho, não, de fato você é muito determinado quando você quer, e isso não é bom, porque você vira um tratorzinho e você passa a tratar as pessoas mal. Então é uma bela porrada, ainda mais para quem não estava esperando esse feedback. Por que que não estava esperando? Porque não tinha consciência disso, né? Então, olha, eu já não sabia que tinha esse comportamento. Imaginava que não tinha. Agora eu sei que tenho e eu estou utilizando ele de forma vulnerável ou de forma negativa. É uma grande porrada, né? Assim, é uma expansão de consciência, mas que está indo para o lado negativo de fato, né? Então, é, esse coletar informações, ele precisa ser com pessoas de confiança. Não dá para ser com qualquer um. As pessoas de confiança normalmente estão mais próximas dessa pessoa, né? Mãe, pai, é líder, cônjuge, enfim, algum amigo mais próximo. O que vale aqui nesse coletar informações aqui é, além de confiança, é que seja transparente, transparente e verdadeiro. Não tem como ser diferente disso. Tem que ser assim, tá? Ok. Então a pessoa passou por tudo isso, ela já está com mais consciência, bacana. E você, né, como profissional, pode utilizar aí a janela de Johari para ajudar essa pessoa. Você já fez lá toda a devolutiva, né? Aqui a gente terminou, portanto, a devolutiva DISC, tá? Terminou. Esse é o relatório para quem ainda não sabe, esse é o relatório da Dutive, que é a minha plataforma. Você, caso queira ter o seu relatório, me procura, me manda aí um e-mail, entre em contato para que você faça essa sua avaliação comportamental.